Fala trader, beleza? Enzo aqui. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que sim, é possível operar mesmo com as guerras que estão rolando, tá? Estados Unidos contra Irã, Ucrânia e Rússia. Esse tipo de influência global, como ele vai influenciar aqui na Bolsa Brasileira, né? E no vídeo eu vou mostrar aí para vocês, o mercado tá alavancado, os stops ficam mais caros. Muito provavelmente a gente, para quem tem um operacional um pouco mais conservador, vai ficar ali praticamente a manhã toda, a tarde toda para pegar uma, duas operações, mas te garanto que essas uma, duas operações vão valer a pena, tá? O vídeo vai vir aqui na sequência, eu vou mostrar direitinho para vocês aonde são os pontos ideais para a gente conseguir entrar no meio dessa volatilidade toda, beleza? Espero que gostem do vídeo, não esqueçam já de deixar o like de vocês. E se você conhece alguém que está começando a operar e está com medo por conta da guerra, pode encaminhar esse vídeo para ela, tá? Compartilha aí com os seus amigos que também operam, que eu garanto que vai fazer muita diferença no operacional de vocês, fechou? Valeu, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, aqui a gente está olhando o índice, tá? Eu quero mostrar para vocês que mesmo aí com um período de guerra, de incertezas, de muita interferência internacional, a gente consegue estar operando o ativo, tá? Pode ser que a gente tenha alguns stops que sejam um pouco mais caros, não é para qualquer iniciante aí que está começando o mercado, que vai ter saúde na sua banca para estar realizando uma operação dessa, tá? Para não fugir do gerenciamento. Mas fica aqui para vocês o aprendizado, para vocês conseguirem poder estar utilizando aí nos próximos anos que vocês estiverem presentes na bolsa, porque conflitos têm e sempre terão. Então não é a primeira vez, não vai ser a última. A gente só fica aí torcendo para não se é, aumentar de proporção, né? Mas não vai ser o primeiro nem o último conflito que vocês passarão e estarão ali operando na bolsa, tá? Hoje em especial, hoje é terça-feira 3/3, tá? Foi um dos dias que teve a maior movimentação do índice, tá? Desde que começou o conflito, né? Se pegar aí que começou no final de semana, ontem o índice manteve ali o movimento que ele vinha tendo, mas hoje em específico ele fez uma baita de uma realização. Até o horário do meio-dia já tinha andado praticamente em 5.600 pontos, o que é muito considerável, tá? O dólar, praticamente no mesmo período também, ó, subiu mais de 100 pontos, o que também é muito forte o movimento, tá? E eu vou estar querendo primeiro passar para vocês por que que a guerra influencia tanto, né? Já que a gente está aqui no Brasil, por mais que a gente opere o dólar, por que que tem interferência no nosso mercado interno, né? Esse tipo de conflito. E primeiro de tudo, a gente tem o índice baseado em uma estatal mineradora de petróleo. E o petróleo nada mais é do que a moeda energética do mundo. Tem gente que acha que o dólar é a referência global econômica, mas eu, na minha opinião, eu considero que os grandes polos energéticos que são os grandes fatores, tá? E quem tem acesso a petróleo, no caso energia, né, o combustível, vai poder aí ditar muitas regras do jogo da globalização mundial, por assim dizer, né? Até mesmo da geopolítica mundial. Um exemplo que a gente tem foi quando iniciou-se o conflito ali da Ucrânia com a Rússia, que o fechamento dos dutos de gás da Rússia para a Europa gerou uma crise na Europa, né? Onde até muitas cidades foram proibidas, por exemplo, o uso de carros elétricos e a energia elétrica só podia ser utilizada para aquecimento das casas ou banhos quentes, essas coisas, né? E por que que o conflito ali do Irã com os Estados Unidos influencia tanto na bolsa, o petróleo? O que que tem a ver? O Irã, ele está ali acima do Golfo de Omã, acima do Golfo Pérsico, que é o árabe, né? Acima dos Emirados Árabes, do Catar, que são conhecidos como os sheiks do petróleo. O Irã mesmo praticamente a segunda maior reserva de petróleo do mundo. E eles exportam esse ativo para a China, para a Rússia, são parceiros comerciais. E não só isso, a gente ainda tem o quê? O petróleo que sai dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, ele vai ter que passar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, 20% do petróleo do mundo passa por ali. E com esse conflito,
já tem aí filas de navios que não vão passar. Por quê? Porque ali vira uma região estratégica. Se você não consegue fazer com que seu rival, por assim dizer, né, na guerra, não consiga transitar por ali, você consegue, por assim dizer, brigar com ele economicamente o direito de exploração do petróleo. E com isso, automaticamente, o royalty de petróleo vai subir no mundo inteiro. Automaticamente, nós, os países subdesenvolvidos que temos acesso a petróleo, que é o caso do Brasil com a Petrobras, temos aí uma valorização do petróleo que automaticamente vai valorizar a empresa. Automaticamente, você tem ali uma Petrobras que é uma empresa que não está envolvida em nenhum conflito, não está em nenhuma região estratégica, por assim dizer, no sentido de poder ser afetada, sofrer uma sanção ali de poder de livre comércio, alguma coisa do gênero, a gente automaticamente tem uma empresa com potencial absurdo de lucro, aonde o mercado vai olhar o gringo, fala, meu, Estados Unidos agora está um pouco complicado de investir. Agora, se eu colocar dinheiro ali na Petrobras, vou injetar um dinheiro lá, se esse conflito se estender, a demanda de petróleo para a Petrobras vai aumentar muito. Então, automaticamente eu consigo ali surfar essa onda a meu favor. Ontem a gente estava aqui na sala operando, nossos alunos aí que estão na sala pegaram boas operações, nosso viés, depois que iniciou a guerra, foi de compra no índice, tá? Pegamos excelentes operações, fizemos 300, 400, 500 pontos ali, tá? Hoje a gente teve um pouco de correção, que é natural, a gente ainda está entendendo aí como é que a guerra está acontecendo, mas pode ver que tudo que o mercado caiu, agora são aí 4h55, praticamente 5 horas da tarde, mais uma hora e pouquinho para o final do pregão, e o mercado praticamente retornou. Se você for olhar aqui, ó, que da abertura, ele caiu aí os 5.550 pontos, e depois ele já fez uma correção de 4.450 pontos, quer dizer o quê? Ficou só 1.000 pontos de correção faltando? Cara, é bem pouco, pensando que a gente está falando de 5.000 pontos. Já é um movimento muito alavancado. E eu quero mostrar para vocês que mesmo com um gráfico assim mais alavancado, se for pegar aqui o primeiro candle do dia no índice, olha, a gente está falando aqui, ó, o primeiro, ó, 9 horas da manhã, abertura. Foi um candle de 4.000 pontos. Não, perdão, de um candle de 1.000 pontos, 1.170. Cara, isso é um baita de um movimento. A gente não está falando de um. Isso aqui tem dias que anda isso aqui o mercado. E no primeiro candle ele já fez isso. A partir daí ele ficou alavancado. E é onde a gente começa a estudar o quê? A gente teria ficado. Se alguns traders mais arriscados poderiam pegar vendas de fundo, esse tipo de movimento, tá? Não é o meu caso, eu gosto de um trade mais consistente, com um pouco mais de segurança. Então, onde deu a oportunidade seriam ali possíveis toques nas médias, porque querendo ou não, a média foi ali um fator limitante. Repara que ele não veio testar em nenhum momento, só que no momento em que ele veio testar, vou dar um pouco de zoom aqui para ficar fácil de vocês verem, tá? Repara que a gente tem um baita de um pavio. Então, assim, ó, 187 pontos de pavio. Então, como é que eu pegaria essa operação? Infelizmente, a gente tem que usar os parâmetros que a gente tem. No caso aqui, ó, no meu gráfico, vocês viram aí que eu deixo marcado as variações de preço, né? Então, menos 3%, menos 3,5%, menos 4%, menos 4,5%, menos 5%. Ou seja, a cada 0,5% de variação em relação ao dia anterior, eu tenho aqui na tela. Aqui azul é a média 10, aqui a amarelinha é a média 20 e ali é a minha VWAP. Nesse ponto, onde foi o primeiro toque na média de 10, o que a gente poderia fazer? O mercado estava alavancado. Não era um trade que a gente poderia posicionar um stop num candle anterior, certo? Só que depois de todo o movimento que ele fez, a gente teria ali como um suporte, uma resistência, essas relações aí dos meios em 0,5%. Então aqui, o stop seria aí onde eu falei, seria um pouco mais caro para quem está começando, provavelmente. 265 pontos de stop é um baita de um stop. Você joga ali um pouquinho, majorar um pouquinho para cima, né? Então, ó, praticamente 280, vamos dizer 300 pontos de stop. Só que, onde ele abriu o próximo candle, já pagou 1 para 1. Então, assim, ele veio testar, daqui, ó, ele já veio pagando.
Então dava até para você conduzir a operação aqui, ó, chegou a pagar 380 pontos. Você já podia estar, você ia ter um stop bem caro, provavelmente. Você ia passar um calor ali de 215 pontos. Mas depois disso ele vindo caindo aqui, ó, você conseguiria fazer a condução dessa operação e se você segurasse ela, como ali a gente está falando de um mercado que já tinha caído bastante, né? Ó, até agora eu vou tirar um pouquinho do zoom. Ó. Aqui, o mercado já tinha caído aí seus 3.360 pontos. Então, assim, se você tivesse um alvo no 4%, já dava 725 pontos. Já era um baita de um alvo. Já era uma operação muito boa. Eu acredito provavelmente que quem fez esse trade, provavelmente na hora que pagou um pouco mais aqui, ó, 950 pontos, deu uma enforcadinha na operação para sair ali com 800, 800 e poucos pontos, foi um baita de um achado. Stop um pouco mais caro? Stop um pouco mais caro. Mas dentro da realidade que a gente estava no mercado, por conta desse volume absurdo de negociação, era uma operação que dava para fazer. Você fala, tá, mas e a pessoa que segurou mais? Quem segurou mais, olha onde ele foi testar. Praticamente 2.000 pontos de operação. Então, assim, o mercado fica alavancado, mas ele gera oportunidade também. Desse aqui, ó, foi praticamente a melhor oportunidade com o stop que você poderia posicionar. Então, você pega ali, ó, 300 pontos de stop para ter pagado praticamente 2.000 pontos. É uma baita operação. A gente não está falando aí de arriscar 80, 90, 100 pontos para buscar 400, 500, 5 vezes. Não. Ali foram praticamente 7 vezes mais, né? Vai dar 6 alguma coisa vezes. É uma baita operação. Daí é onde você acharia uma outra operação. Cara, aqui no índice, aí já era um pouco mais complicado. Aí, hoje foi aquele dia que você fica mais analisando o mercado, esperando uma oportunidade. Até comentei na sala, é dia para você ter uma, duas operações, oportunidades de operação e você não pode deixar passar, porque se passar, vai ser um mercado muito volátil e não vai te dar oportunidade novamente. Beleza, então essa aqui do índice a gente conseguiu ver, era um stop mais caro, eu entendo que não é para qualquer um. Mas daí depois, olha o que acontece. Quando o mercado já aqui fez a reversão, né, lateralizou normal, testou, para cima não teve força, até que ele faz o rompimento. Daí ele faz um toque na VWAP. Daí o que foi natural aqui? Testou um topo. Então automaticamente, se ele não teve força, ele vai fazer o quê? Vai testar um fundo. Esse fundo que é nada mais é para a gente a média de 10 de novo. Como aquele rompeu, mas ele ficou brigando, e o outro ponto que a gente pegou a venda ali foi uma média de 10, aqui seria uma outra oportunidade que a gente teria para fazer essa compra. E aqui, ó, stop mais barato ainda que o primeiro. Se você pegasse atrás da média de 20 ou até mesmo atrás do menos 4% de queda, vai dar ali, ó, 240, 205, ó, acho que 250 pontos, aqui, ó, 200 pontos é na média de na menos 4%. Você desceu um pouquinho, 250 pontos, majorar ali uns 40 pontinhos abaixo da média. Por quê? Porque tem esse paviozinho do Candle 51. E aqui o 50 testou exatamente o ponto do menos 4%. Então você pegava aqui, ó. Algumas pessoas também, por confiança, gostam de tentar pegar o meio, tá? Entre a média 10 e a média 20 também, ó. Aqui seria um stop até menor, ó. Você pega mais ou menos no meio, ó. 160, 180 pontos de stop. Cara, 180 pontos de stop é um stop bem tranquilo. Não dá pra dizer que não. Então, ele já pagou instantâneo 480 pontos. Pô, se você tivesse protegido ali, saído com 300 ou enforcou um pouco mais, 400 pontos, já tinha conseguido uma outra operação. A gente está falando aqui de 1h30 da tarde, pô, você teve que esperar praticamente o pregão todo para pegar uma operação às 11h30 e uma outra às 1h30 da tarde? Sim, mas foi onde a gente conseguia posicionar stops. Existem pessoas que arriscariam fazer esse trade aqui de rompimento, tá? O rompimento da média de 20 aqui, ó. Provavelmente o rompimento do candle 48. Stop também um pouco mais barato, no topo do candle 47 ali, 180 pontos. Só que daí você ia se dar na média de 10 e um pouquinho mais para baixo e acabar sendo o stop mais caro do que o primeiro, tá vendo? 300 e poucos pontos aí. Teria pagado legal, né? Só que aqui, ó, 670 pontos. Dele veio testar, muito provavelmente você teria saído ali com 400, 500 pontos. Talvez até 600 e alguma coisa, certo? Aqui a gente já tinha como posicionar o stop e analisar e conduzir a operação. Deu uma segunda oportunidade,
que daí talvez fosse mais uma entrada. Essa aqui pagou até um pouco mais, até a VWAP ali, né? Que seria o nosso. Provavelmente nessa entrada o alvo seria a VWAP. Quem está na sala ali com a gente sabe que a gente eventualmente poderia ter protegido aqui seus. Ó, aqui como não tocou, é que aqui ele veio buscar um pouco mais para baixo, né? Mas aqui, ó, até a VWAP como alvo, se temos um dos nossos hosts, né, o Gabriel, ele provavelmente teria segurado, tá? Teria passado um calor ali ó, de no máximo 50 pontos e depois teria dado o alvo de 670. Mas na minha opinião, essa primeira compra aqui, tá, ó, a gente tinha o stop onde posicionar. Ali, ó, pagou 400 e poucos pontos, dava para ter saído com 300, 350 tranquilamente. Era uma baita de uma operação. Aqui já era um pouco mais arriscado, tá? Porque o que acontece? Aqui era o terceiro toque, né? Testou uma vez, testou outra, testou a terceira. O terceiro toque eu não costumo operar, porque a gente eventualmente tem muitos rompimentos nessas regiões, tá? Mas também foi uma baita de uma oportunidade. Daí para frente, né, o mercado foi subindo, daí ó, que eu falei que essas regiões de meio por cento podem ser pontos de reflexão. Por isso que a gente usa até como alvo nas nossas entradas, tá? Não gosto de usar como entradas, mas como saídas de alvos ou regiões de fazer parciais, ele é muito importante. Daqui já veio a questão de, ó, aqui pagaria um scalp, né? Se você fizesse uma compra nessa média, né? Ó, pagou aí seus 390 pontos. Já era uma outra operação interessante também, tá? Aqui o stop, ó. Cara, está bem baratinho. Isso aqui dá para arriscar poucos pontos, né? O que eu recomendaria é você ver aqui, ó, nesse rompimento do 78, 79, quanto que ele rompeu? Ah, ele veio fazer uma captura de liquidez de 50 pontos. Então, majora um pouquinho, deixa aqui seus 65, 70 pontos, né? Uma margenzinha um pouco maior. Ó, pagaria um scalp ali, né? Pagaria ali seus 390 pontos. Se você pegar esse paviozinho, né, até um pouquinho mais, né, ó, 450 pontos, dá para ter saído ali com 390, 400 pontos, fazendo a condição da operação. Mas a partir do momento que ele faz o rompimento das médias com força, repara que dele testa de novo, deixou o pavio, fechou na média, que também coincide com menos 3%. Deu, rompeu. Deu, testou na VWAP, deu, rompeu de novo. Nessa região que eu estou trabalhando agora, o que pode acontecer? Pode ser um fundo de uma lateralização aqui na VWAP, repara que o mercado está querendo subir, né? Com o topo nessa região. Só que não faço nada, por quê? Ó, aqui as médias cruzaram para baixo, daí voltou para cima. Daí agora ele teve força para baixo, cruzou de novo. Cara, as médias quando tem um cruzamento aqui e um pouco tempo depois tem um outro cruzamento, elas indicam para mim que o mercado está indeciso. Ou ele está lateral ou ele está flat. Se ele está flat, significa que ele não me dá a oportunidade de alongar uma operação, de ter um alvo mais longo. Ah, mas o mercado está alavancado. Sim, mas a gente tem que entender que a gente não está operando como nos outros dias. A gente tem que tomar cuidado nas nossas decisões aqui, tá? O mercado internacional ele está vindo com força no mercado interno. Então fica muito perigoso. A gente já viu aí que os stops eram mais caros, mas que eram possíveis as operações. Aqui no dólar, olha, vamos olhar hoje. O mercado aí praticamente iniciou a abertura numa lateralização. Eu falei na sala isso, ele está lateral, pessoal, mas eu não vendo o topo dessa lateralização. Agora comprar o fundo dela é mais interessante. Eu falei isso aqui, ó, por volta desse candle aqui, ó, do 13. Se a gente tivesse realizado a operação, ó, ela chegou a pagar 100 pontos. Claro, eu entendo perfeitamente que assim, até o 2% ali, ó, já ia ser 40 pontos, muitas pessoas sairiam da operação. Eu não estou falando que a gente ia pegar os 100 pontos. Pegar 100 pontos numa operação é uma coisa muito difícil. Primeiro que é difícil no mercado andar isso. Segundo que é difícil a pessoa ter estômago para manter uma operação dessa. Eu entendo que muitos de vocês estão no começo, por isso a gente tenta fazer os vídeos o mais intuitivo e claro possível, tá? Mas aqui foi uma região de compra aqui, ó, malha malha até o topo do caixote eram 14 pontos. Aqui, ó, muita gente aí que está começando já faria o dia dela, né, só nessa operação. Aqui, ó, uma compra na região da abertura, no candle 13 ali, ó, até o topo, ó. 16 pontos aqui, a pessoa botaria um alvo. Por quê? O mercado testou aqui, testou aqui, testou aqui, não tem força para romper. Cara, alvo da sua operação, 16 pontos é uma baita operação.
Daí você fala, tá, Enzo, daí quando rompeu, aonde seria mais alto? Eu vou deixar um pouquinho mais aberto assim o gráfico para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Ó, um toque na média 10 com um rompimento. Pagou 26 pontos. Você fala, tá, Enzo, mas como que eu viria essa compra? Primeiro, que a gente está falando aqui de 11h40, abertura do mercado norte-americano. A chance de nesse horário entrar volatilidade, entrar volume é muito grande. Por quê? 10 minutos depois da abertura do mercado, o mercado já decidiu o que ele quer, se realmente vai mexer por conta da abertura. E aqui, ó, o stopzinho, ó, baseado no que ele testou anteriormente, ó, 4,5 pontos, 5 pontos de stop. Pô, 4 pontos, 5 pontos dá para segurar, é uma operação tranquila. Aqui nem tá tão alavancada de, por exemplo, 7, 8, 10 pontos de stop. Para pagar 25, mesmo se não pagasse os 25, se você saísse ali ó, no alvo no 2,5%, são 21 pontos. Ou até mesmo, vamos supor que você falou, não, vou proteger 20, quando ele pegou ali 21 pontos, 22, você fala assim, vou proteger 20, que já era uma baita operação. Se ele continuar subindo, beleza. Ele ia vir se estopar no candle seguinte, mas uma operação de 20 pontos é meta diária de muita gente, tá? Tem gente aí que faz, ó, a meta do dia são 10 pontos, são 8 pontos. Não necessariamente você está olhando para uma média diária de 30, 40 pontos. Primeiro que o mercado às vezes nem te dá a oportunidade de extrair tudo isso dele, né? Ou se der, você vai fazer muitos cliques. E o ideal é você fazer a menor quantidade de operação possível, né? Daqui, ó, uma outra oportunidade que a gente teve, ó, aqui tem gente que gosta de operar, tá? Esses rompimentos aqui, ó. Ele tinha como se fosse um suporte nessa região, né? Ó, testou para baixo, tal, deixando uns pavios. Daí pega esse rompimento do 45 ou até mesmo do 43, né? Ó, pagou 11 pontos. Se pega esse rompimento até o 2,5%, ó, deu 10 pontos. Eu particularmente não sou fã de rompimento, tá? Ainda mais quando o mercado tá alavancado, porque você pega aqui, ó. Vamos supor, se você faz o rompimento do 43, com stop atrás do 44, ó, já são 6,5 pontos de stop. 5 pontos se eu considerar a média de 10. Eu deixaria os 6 pontos, tá? 6,5 pontos para 7. Só que eu acho muito arriscado. Mercado muito volátil, é um mercado perigoso. Não é o mercado nosso do dia a dia. A gente está falando aí, meio-dia costuma ser muito parado o mercado. Quem opera sabe disso. Você pega aqui, ó, da meio-dia, que foi aqui, ó, onde ele perdeu essa força, até aqui, ó, meio-dia 45, né, ó. Ele andou quase 30 pontos. Até mais, né? Se você pegar o topo ali, ó, andou 40 pontos de range, né? Então, assim, era um dia que o mercado estava mais alavancado. Não faz, para mim mesmo não faz sentido pegar esses rompimentos, tá? Embora eles, nesses dias de alavancagem, eles costumam pagar mais, mas automaticamente os stops são mais caros. Vocês viram aqui, né? Claro, 6,5 pontos para quem aguentaria ali 5 pontos de stop, daria para segurar? Daria para segurar. Se você já fez uma operação no índice, aquelas por exemplo, já tinha ali uma margem, uma gordurinha, daria para fazer essa operação. Teria pego aí seus 9 pontos no dólar, 9,5 pontos, pô, baita operação. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Ó, por que eu falo que o mercado está alavancado? Imagina que você pega essa estava caindo, daí fez um toque na VWAP, daí o que ele faz? Um pullback nas médias para continuação da queda. Você fala, pô, Enzo, mas então você não pegaria essa venda? Reparem comigo o seguinte, ó, ele testou esse 2,5, certo? Ó, o stop aqui era 3,5 pontos. Ele veio buscar 4,5 pontos. Daí eu te pergunto, você posicionaria esse stop se você vendesse na média de 10 aqui, né, ó, perdão, na média de 20, ó, 3,5 pontos até aqui. Você deixaria esse um ponto acima de para majorar? Analisando anteriormente aqui o Kendo 46, ele chegou a testar 1,5 ponto dessa região. Então, o ideal para essa venda, ó, aqui era 3,5, mais 1,5 é pelo menos 5 pontos. Aqui não teria estopado e depois ó, pagaria ele seus 10 pontos. Então, assim, 5 pontos para 10, beleza, 2 para 1. Mais uma operação que a gente achou aqui. Daqui, ó, mais um toque. Só que aqui é onde fica mais arriscado. Porque agora a gente tem um pavio ali anteriormente. Então, ó, se a gente posicionasse essa venda na região da média 20,
Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem ver. Olha o stop onde estava. 6,5 pontos. Pô, pagou pra caramba, né? Ó, pagou aí 30 pontos. Mas aí vai muito na hora. Você tem a coragem de fazer essa análise e arriscar 6 pontos? Proporcionalmente, ela já tinha pagado, né? A primeira pagou ali, ó, seus 10 pontos. Aqui você vai analisar o quê? Bom, beleza, eu vou posicionar 6 pontos e meio de stop, né? Na verdade, 7, né? Você botar um ponto para meio ponto para cima, então já vai ficar 7 pontos. O meu alvo, que seria onde ele segurou anteriormente, no fundo do 56 ali, ó, dava 7 pontos, 8 pontos. A proporção da operação ficou ali praticamente 1 para 1. Vale o risco? Ah, se eu tenho uma gordura já no dia, às vezes vale. Agora ele veio direto e pagou, vai, 12 pontos. Pô, legal. Você teria protegido aqui daí seus 7 pontos e depois pegado os 28? Provavelmente não. Por quê? Porque você já tinha deixado no stop caro. A operação pagou 12. Eu conheço muitos traders que protegeriam 10 pontos. Agora, se você está fazendo uma condução da operação, você entendeu que o mercado estava caindo, fez um pullback nas médias para continuidade da queda, ou seja, muito provavelmente a gente teria esse rompimento dessa região. Então você faz o quê? Bom, já está pagando aqui, né? Vou fazer o quê? Proteger atrás da média de 10 ali 3 pontos, beleza? Na hora que romper aqui, ó, que ele renovar a mínima, eu penso em proteger somente depois desse 2%. Ó, até aqui já eram 20 pontos. Aí sim o seu stop ali de 7 pontos fez sentido. 7 para buscar no mínimo 20, né? Daí ele veio, rompeu de uma vez, ó. Aqui você já está protegido 20 pontos. Você arriscou um pouco mais? Arriscou um pouco mais. Mas você ganhou a operação. Mais para frente dele começa a deixar muito pavio nas médias. Eu confesso que eu particularmente não gosto dessas regiões, tá? Porque, ó, imagina que você faz você quer vender, certo? Até aqui, ó, ele subiu 3,5 pontos. Se você for usar o candle anterior como referência, meio ponto para cima, ó, 4 pontos, ele ia ter destopado, subiu 4,5 pontos. Mesma coisa, se eu uso de outro, meio ponto para cima, aqui, ó, ele podia até não destopar, ser ficado na fila e ter conseguido pegar a venda. Mas ele testou essa quantidade de pavio aqui me mostra o quê? Que o mercado está testando para cima. Então, ele testando para cima significa que ele pode reverter, ele pode dar essa continuidade na alta, né? Ele pode desconfigurar. Ele fez o pullback aqui e continua a queda. Beleza, mas e agora? Vai fazer um pullback e continuar a queda? Ele fez um pouco mais a longo prazo. Mas a curto prazo, ele fez o quê? Ele chegou a fazer alguns testes para cima. E como você tem aquele pavio do candle 57, que seria a região que descaracterizaria o pullback nas médias, ó, 7 pontos, 8 pontos de stop, cara. Cara, 8 pontos de stop, desculpa, mas foge completamente do gerenciamento, né? Por mais que, pagou ali 13 pontos ainda não é 1 para 2. Eu só entro numa operação se eu tiver a oportunidade de pegar 1 para 2. Então, assim, essa região aqui eu não faria nada, tá? Daqui na queda, aí é o padrão que a gente já vê do mercado todos os dias, né? Ó. Na hora que ele faz o rompimento, a gente tem a média de 10 como se fosse uma linha de tendência. Daria para fazer vendas nas regiões, ó, bem alavancado o mercado, né? Sempre pagando mais de 10 pontos ali, né? Ó. Se alguém segura essas operações, então, né, ó, consegue conduzir a tarde toda, né, praticamente. Essa região aqui, você sempre que ele começa a respeitar a média, aí é fácil. Aqui, ó, stopzinho, ó. Olha aqui, stop barato. Você pega 2,5 pontos. Se você quiser botar em relação à média de cima, majora um pouquinho, ó, 4 pontos de stop. Só aqui no 2% já pagou 7. Baita operação. Daqui, ó, no candle anterior, segurou mais um pouquinho, ó, 10 pontos. Aqui é a mesma coisa, ó. 3,5 pontos. Joga na média de 24 pontos, um pouquinho para cima, 5 pontos ali, ó. Pagou primeiro 6 pontos, já dá para ter protegido alguma coisa, né? Pagou mais, já 12 pontos. Aí é questão de condução de operação, né? Daí aqui, ó, quando ele faz o rompimento, testa de novo a quarta prévia, né, da Petax. Dele vai assim, opa, não tenho força para subir, automaticamente testa para baixo. Daqui, ó, foi uma lateralização. Aqui eu também não faria nada.
Porque a gente já pegou, só de, ó, mesmo com o mercado alavancado, com a guerra, tudo, vocês viram como a gente conseguiu pegar aí operações? A gente analisou pelo menos umas 3 no índice, pelo menos umas 4 no dólar. Então, assim, o mercado, por mais que esteja alavancado, não quer dizer que ele não vai dar oportunidade para a gente fazer as operações. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Só que a questão é, você está disposto a arriscar? Automaticamente o mercado está alavancado. Não tem como negar isso. Se você for analisar aqui, ó, só na parte da tarde ele caiu 92 pontos. Para quem subiu 100, é quase uma correção de 100% do movimento. Então, se você está aí um pouco receoso, essa é a história da guerra, tenho medo de operar, não tenho confiança, faça com calma. A gente tem como operar, pode ser que os stops sejam um pouco mais caros, mas as operações seguem a mesma confluência de quando a gente está operando num dia normal. O mercado está alavancado, tanto a nosso favor quanto contra. Se um candle, você pega esse primeiro candle do dólar aqui, ó, o primeiro candle do dólar de hoje teve 76 pontos e meio, uma variação de 1,47%. Então assim, se você for usar um candle anterior que teve 76 pontos como stop, você tem que entender que o seu stop nunca vai ser 3, 4 pontos. O mercado, ele é um ciclo, é um ciclo. O gráfico é interpretativo, é interpretativo. Quando você olha aqui, o gráfico parece que está de um jeito. Na hora que você olha ele de perto, você vê os tamanhos dos candles, olha, 27, 30 pontos aí, 27 pontos. Cara, é um mercado que está alavancado, é um mercado mais forte. Não é que... A questão é saber se posicionar e respeitar o seu gerenciamento. Você já fez ali uma operação, duas, tem uma gordura para aguentar um stop um pouquinho maior? Pô, beleza, então vale a pena arriscar? Você tem que sempre ponderar o seu risco-retorno. Não adianta você chegar e falar assim, pô, o mercado está alavancado, vou operar sem stop. Cara, jamais faça isso. Porque repara o seguinte, imagina quem estava aqui, por exemplo, ó. Vou pegar uma compra aqui. Beleza, pagou 36 pontos? Pagou. Mas repara que ele chegou a testar para baixo 11 pontos para baixo. Tem muita gente que vai comprar aqui essa região do 2,5, achando que vai ser um suporte, alguma coisa para a continuação da alta. Daí, de repente, não tem fôlego para aguentar 9 pontos stop, 10 pontos stop. E não faz nem sentido, né? Você tem que estar dentro do seu operacional. Você tem que entender que o mercado está alavancado e que isso tem um custo, literalmente um custo. O retorno é maior? Provavelmente, mas o risco também. E é isso que eu quero que vocês entendam. O mercado, mesmo com a guerra, ele dá oportunidade para a gente, só que essas oportunidades elas vêm com um risco um pouco maior. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? Valeu, falou e bons trades a todos.